iremos então continuar nessa noite falando, pela manhã eu estive falando sobre a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e eu quero então fechar aqui essa noite falando dos encontros. Todas as vezes que Jesus encontra uma pessoa, essa vida é transformada. Essa vida, de fato, quando a pessoa quer ter a transformação e precisa, Jesus vai ao encontro. Jesus agora usa os seus discípulos, como é o tema da nossa de missões estaduais, eu vou discipular. E para você discipular, você precisa ser um discipulador. Você precisa ter o conteúdo, você precisa também dar o exemplo. Jesus ia ao encontro dessas pessoas e hoje é nós que levamos Jesus ao encontro das pessoas. Então, podemos dizer que o tema dessa noite seria os encontros. Um testemunho pessoal em missões. Nós precisamos fazer esse encontro, trazer Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. É claro que a palavra Jesus, o nome Jesus, ele é conhecido por muitos lugares, inclusive nos países onde não se é permitido. Ainda assim, o nome Jesus é conhecido. Os judeus conhecem Jesus, mas o reconhecem apenas como um profeta. Então, não é conhecer no sentido do nome. O nome Jesus é conhecido, posso dizer, talvez 99% do globo. Mas quando eu digo conhecer, é conhecer na intimidade, ter um contato, se permitir ser moldado pela vida dele. Cada encontro com Jesus há uma nova história. Se nós pudéssemos, não teríamos tempo para isso, mas se nós pudéssemos marcar, quem sabe, um final de semana, para que todos, cada um tivesse pelo menos 5 minutinhos para vir à frente, pegar o microfone e contar quem era você. Quem era Robson Santana? Vocês conhecem Robson Santana? Quem conhece Robson Santana? É um grande homem. Também conhecido como Big. Vocês não sabiam que o nome dele era Robson Santana? Quando eu fiquei sabendo, eu falei, pô, que nome de artista, pai? Para dar vontade de dizer, com vocês, Robson Santana. É um grande amigo. E eu conheci a vida de Robson Santana antes de Jesus. E eu conheço o Robson Santana depois de Jesus. Se ele pudesse pegar o microfone e contar. E assim seria cada um de nós. Quem era Marcos Chervinsky? Eu já disse muitas vezes, vou repetir mais uma vez. Vocês não gostariam de ser meu amigo antes do meu encontro com Jesus. Provavelmente, muitos de vocês atravessariam a rua, dava a volta na quadra, para não ter contato comigo. Não parece, né? E alguns vão dizer, mas até hoje é assim. Não, calma. A nossa vida é transformada. Por quê? Porque nós tivemos um encontro. Deus muda o nosso caráter. Deus muda a nossa essência. O que nós chamamos de metanoia, né? No grego é a mudança de dentro para fora. Não é apenas, irmãos, a mudança externa. Nós podemos pegar um morador de rua, nós podemos dar ali, como já muitos programas de televisão fizeram, pegar alguém da rua, cortar o cabelo, fazer a barba, fazer um implante dentário, quem sabe fazer um aplique se ele for careca, né? Colocar uma roupa, dar um banho de loja, perfumar e ele vai ficar irreconhecível. É verdade, exteriormente ele vai ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Embora nesses casos as mulheres se transformam muito mais do que os homens, né? Há muito mais recursos, no caso se for uma mulher, para mudar. Aí coloca cílio, e coloca um aplique, e enche aqui, diminui aqui, aumenta aqui. Nós homens o máximo para fazer é tirar ou colocar barba e pronto. Mas eu não estou falando de uma transformação estética, eu estou falando de uma transformação interna. Ela acontece e só o encontro com Jesus, somente depois que ela tem esse encontro e o Espírito Santo transforma essa pessoa, que ela vai ter uma visão diferente. Até a forma de falar, de pensar, de se comunicar, a forma de entender, até a sensibilidade, né? A pessoa que é muito brava, muito grossa, ela começa a relevar as coisas. Nós vamos chamar isso então de metanoia, transformação de dentro para frente, de dentro para fora. A Bíblia então conta que Jesus é aquele que quando chega na vida de uma pessoa,
muda completamente, ou seja, tem uma vida transformada. Cada um de nós temos uma história para contar. Hoje eu quero então continuar contando a história. Pela manhã nós falamos da mulher samaritana. Eu quero só fazer uma retrospectiva, você que não esteve, sobre a mulher samaritana. Nós vamos então falar da mulher samaritana, do cego de nascença e do gadareno. A mulher samaritana está lá em João capítulo 4, o cego de nascença está lá em João capítulo 9 e o gadareno está em Marcos capítulo 5. Vamos começar com a mulher samaritana. A mulher samaritana, uma mulher pecadora, e o nome já diz, né? Ela não tem um nome próprio, a Bíblia trata ela como mulher samaritana, e só aí a gente já começa a imaginar. As mulheres naquele período eram mulheres que eram e precisavam ser submissas aos seus maridos, não tinha vez e voz no parlamento, nem mesmo na sinagoga, elas não frequentavam a sinagoga como os homens, ficavam por lado de fora, uma espécie de antessala, olhava pela janela, né? Ficava ali. Até mesmo na época de Paulo deu algumas orientações para que as mulheres não pudessem tomar posições de ensino e de pastoreio, enfim, uma série de coisas. Então, sendo samaritana, a coisa era muito pior. Essa mulher, então, era escrava do pecado, ela sofria, ela era discriminada, sofria pelo seu próprio pecado, ela sofria uma discriminação pelo seu próprio povo. Eu não estou falando uma discriminação por parte dos judeus, mas sim por parte do próprio povo samaritano. Ela vivia uma vergonha, ela vivia em sofrimento, ela não tinha futuro. Qual era a visão do futuro dela? Ela já teve 5 maridos e aquela com que ela vivia atualmente não era seu marido. Ela precisava buscar água no poço de Jacó ao meio-dia, porque as mulheres da comunidade não gostavam dela. Que vida, não? Com 5 maridos, a Bíblia não diz que ela tem filhos, mas ela levava uma vida de sofrimento. Não havia nenhuma perspectiva de crescimento, de transformação. Ela era uma mulher. Ela era uma samaritana pecadora. Quem sabe se sentia desvalorizada. A Bíblia não diz que ela abandonou os 5 maridos. Muito provavelmente os 5 primeiros abandonaram e ela estava com mais um. Um belo dia, Jesus então entendeu o que precisava. Lá no capítulo 4, verso 5, diz que Jesus sentiu a necessidade. Era necessário passar em Samaria. Pela manhã nós vimos que na verdade não era a rota convencional dos judeus. Jesus sentiu que deveria alcançar aquela comunidade, especialmente aquela mulher. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, e é claro que os judeus odiavam os samaritanos. Então, se Jesus não fosse, quem iria? Veja como às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Falei de manhã. Às vezes nós temos que ir para um lugar onde, quem sabe, é perigoso. Talvez tem ruas, existem comunidades, existem lugares que é perigoso. Você tem coragem de andar pelas ruas de noite em alguns determinados bairros? Não. Mas há alguém que precisa andar. Jesus entrou naquela comunidade, se assentou no poço, logo veio uma mulher buscar água, e Jesus pede água para ela, e ela se admira, porque ela diz, como que um homem judeu vem falar com uma mulher? E Jesus pede água, e começa ali então um ponto de contato. De manhã eu orientei a igreja que às vezes nós precisamos observar as pessoas e ver qual é o ponto de contato, o que ela gosta. Cada um de vocês aqui tem um assunto que interessa. Vocês olhem então para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que você deseja falar do amor de Jesus, e vejam o que ela gosta. É de receita? É de bolo? É de crochê? É de novela? Qual é o assunto que essa mulher gosta? Qual é o assunto que esse homem gosta? Então, se eu for conversar com qualquer um de vocês, eu sei qual é o assunto que João gosta, eu sei o assunto que a Baiana gosta, que Marcão, que Valdir, que Abraão. Abraão gosta de bastante coisa. Big, o que gosta, Manilzinho, o que gosta. Deixa eu ver, tem poucas pessoas que eu não sei o que gosta aqui. Vamos ver quem. Não sei. Jorge eu sei. Quem mais que tá lá que eu tô vendo aqui? Deixa eu ver. A maioria eu sei. Então, se eu tiver que iniciar um papo com vocês, eu consigo. Eu vou. E é essa estratégia que Jesus começou a usar.
Jesus estava no poço de Jacó, logo ele queria o quê? Água. Pede água. Como você, sendo um judeu, me pede água? E Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse, é você que pediria água. Pronto, desenvolveu então a comunicação. Aquela mulher então começou a conversar com Jesus, e depois que teve esse encontro, depois que Jesus disse, eu sou o Messias, o qual vocês, os samaritanos, estão esperando. Porque na conversa ela disse, olha, eu sei que o Messias virá, porque os judeus dizem que nós temos que ir para Jerusalém. Nós, porém, não podemos ir para lá. Nós temos aqui um monte chamado Monte Gerizim, e é aqui que nós adoramos. Aonde? Onde é o certo de adorar? E Jesus então se revela, eu sou o Messias. Está chegando a hora, e de fato já é a hora, que o meu Pai está buscando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e verdade. Quando ela olha aquilo, ela fica surpresa. E Jesus diz, vá buscar seu marido, e ela corre para a comunidade. E quando chega na comunidade, não é mais aquela mulher que veio meio-dia escondida buscar água. Ela volta aos berros. Eu encontrei o Messias, e ele disse tudo o que eu ando fazendo. A comunidade deixou os pratos, que era meio-dia, largou tudo e começou a seguir ela. Lembrando que o poço de Jacó, que fica em Sicar, fica no alto de uma colina, e a comunidade fica longe. Não se sabe quanto. Também não é longe. 2, no máximo 3 quilômetros. E aquele povo veio atrás dela. Ela que andava escondida pelas ruas. Ela que provavelmente andava de cabeça baixa agora. Ela foi buscar. Ela correu casa por casa. E provavelmente ela andava na frente. E o povo atrás foi ver. O povo chegou ali, viu Jesus, convidou Jesus. Ele ficou 2 dias. E olha que interessante quando... Deixa eu ler o texto para vocês aqui. Quando as pessoas encontraram Jesus e começaram a conversar com Jesus e falaram assim para Jesus. Verso 29, ela disse, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Um pouco mais à frente, aqui, verso 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho, que ela disse. Creram porque ela foi falar com eles. Porque Jesus teve um encontro com ela e ela teve a vida transformada. Jesus transformou ela numa missionária. Foi isso que fez. Uma mulher sem futuro. Alguém que não era desprezado, provavelmente, pela sociedade e, por que não dizer, pela sua própria família. Agora, ela foi, entre aspas, a salvadora, ou a que intermediou a salvação dos samaritanos. É um encontro que muda. O testemunho dela passou a ter valor quando ela encontrou Jesus. Antes do que ela falava, aliás, não podia nem falar. Mas ainda que falasse, ninguém ia acreditar nela. Mas agora... que ela teve um encontro pessoal, ela teve uma transformação, ela creu, não apenas ela, mas toda a cidade. Agora o testemunho dela tem valor. Eu quero então passar para a segunda história, que é o cego de nascença. Nós vamos abrir então nossas Bíblias, lá em João capítulo 9, e nós vamos ler essa história do cego de nascença. João capítulo 9, você estava no capítulo 4, é só andar um pouquinho mais. João capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego. Parece óbvio, né? Porque se o cego não podia ver Jesus, Jesus viu o cego. Não é interessante quando você lê a passagem? Poxa, o cego estava ali. Jesus passou e viu o cego. O cego não viu Jesus. Jesus viu um cego de nascença. Verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Até hoje nós temos essa visão equivocada. Até hoje a gente acha que, dado o momento, o meu erro, o erro de alguém... Sim, é verdade que quando nós desobedecemos a Deus, Deus pesa a mão sobre nossas vidas. É verdade que quando nós saímos da presença do Senhor,
logo o inimigo assume aquele lugar e bagunça a nossa vida. Mas nós temos que entender que naquela cultura, naquela época, eles acreditavam em maldição hereditária. A Bíblia diz aqui, a alma que pecar, essa vai pagar. É possível, olhando o Novo Testamento, e você dizer que se eu errar, o meu filho vai pagar pelo meu pecado? Nem na lei dos homens, aqui no Brasil, é possível isso. A não ser que essa pessoa vá para a dívida ativa da União. Aí o seu prejuízo vai ficar para os seus descendentes. Não que não vão receber, primeiro tem que estar... Mas do contrário, não passa. Mas naquele tempo eles tinham essa visão. Tanto é que eles perguntaram, mestre, esse homem cego de nascença, foi ele que pecou? Mas se era de nascença, como é que ele pecou? No útero da mãe? Para pensar. Ou foi seus pais? E olha a resposta de Jesus. Verso 3. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então nós temos aqui já de cara um aprendizado. Tem coisas que acontecem porque Deus permite que aconteça, ponto. Tem coisas que nós não sabemos explicar. Acontece porque Deus permite que aconteça. Por que que acontece? Às vezes nós ficamos gastando a nossa energia, às vezes nós ficamos inclusive pecando contra Deus. Mas por que, Senhor? Acontece porque acontece. E aqui Jesus está dizendo, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que a obra se manifestasse, para que eu hoje pudesse curar ele e vocês glorificassem o nome de Deus. Tem muitas coisas que acontecem com a gente que não é a sua culpa. O seu filho ou sua filha erra, é sua culpa? Claro que você vai ter que fazer aí o equilíbrio, mas muitas das vezes não é. Você educou, você ensinou, você alimentou, você pagou estudos, você fez de tudo. O menino cresce, a menina cresce, é maior de idade, faz o que faz. E é eu que vou me lamentar? O que nós temos que ter é a consciência limpa. Eu fiz o que era para fazer. Enquanto bebê, dei todas as vacinas, eu amei, eu mimei. No período de escola eu comprei a fardinha, eu comprei os materiais escolares, eu paguei plano de saúde, eu alimentei, eu dei o melhor estudo, eu levei para Nibs, eu colocava na sala para Gils e as demais professoras ensinaram. Eu andei, eu conduzi nos caminhos do Senhor. Isso você tem que fazer, é sua missão. Mas se acontece alguma coisa depois que essa pessoa casa, depois que essa pessoa é maior de idade, sabe, às vezes até o inimigo fica dizendo, ó, você é culpado, ó, você... Ó, irmãos, tem coisas que acontecem por acontecem. As pessoas, quando já são conscientes, já têm uma certa idade, isso acontece com todo mundo. A gente faz coisas e a gente vai ter, claro que respinga às vezes no pai, na mãe, respinga às vezes na esposa, nos filhos, é verdade. Mas às vezes nós ficamos com esse pensamento, poxa, eu sou culpado. Ou então, o pecado dele vai... Não, cada um que faz errado vai pagar o seu próprio erro. É claro que entristece a família. É claro que entristece quem está à sua volta. Verso 4. E Jesus continua dizendo, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, Jesus usou uma metodologia diferente. Ele cuspiu no chão, misturou na terra com saliva e aplicou os olhos do homem. E então ele disse-lhe, vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem lavou-se e voltou vendo. Perceba aqui que Jesus usa metodologias diferentes com pessoas diferentes, em situações diferentes, em épocas diferentes. Às vezes nós oramos, Senhor, me cure assim como o Senhor fez. Jesus faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer. Para um, Ele disse, deu apenas uma ordem. Lembra daquele centurião que chegou ao encontro de Jesus e disse, Senhor, o meu servo está muito doente. E Jesus disse, não, então vamos lá. Ele disse, não, eu não sou digno que o Senhor vá. Dê uma ordem. Porque eu também sou militar, eu também tenho homens sob meu comando, e eu digo a eles, direita vou ver, esquerda vou ver, eles me obedecem. Dê uma ordem, basta só uma palavra. E Jesus deu uma palavra. Outras vezes Jesus tocou, outras vezes Jesus deu uma ordem,
E aqui Jesus cuspiu. Não me pergunte por que ele fez isso. Nos dias de hoje seria meio estranho, mas ele usou a metodologia do jeito que ele quer. Deus é Deus e ele faz do jeito que ele quer. Isso serve para nos ensinar, irmãos, que nosso Deus não é um Deus engessado. Não é nós que ditamos a metodologia, é ele que aplica. Ele cuspiu o chão, misturou com terra, aplicou os olhos dele. Aí tem muita explicação. Não, porque a saliva divina. Não, porque aquela terra tinha... Não, Deus é Deus. E ele aplica nos olhos daquele homem e diz, vá ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um lugar de purificação coletiva. E ele vai lá, e é muito provável que ele devia estar próximo ao Siloé. Ou seja, dentro da cidade de Jerusalém, ele está ali na região onde morava o rei Davi. Ele estava numa região próxima, porque esse homem era cego. Como é que vai deslocar? Você sabe que Jerusalém é um lugar assim muito em declive, é no alto de uma montanha. Então tem ruas que assim, parece até o bairro da Liberdade aqui. Ruas apertadas e muito montanhosa. Então, a gente imagina que esse milagre tenha acontecido já nas imediações. Jesus não diria para ele, atravesse a cidade. Até porque tinha outras fontes ali. Ele vai ao Siloé. Muito provavelmente estava próximo. E ali no Siloé era lugar, irmãos, onde vinha caravanas de muitos lugares. E faziam ali os banhos de purificação. Então o que Jesus está dizendo? Vai lá dar testemunho. Vai lá, todo mundo sabe que você é cego. E aquele cego com aquele barro nos olhos. Aquela terra ali. E alguém deve ajudar, porque no tanque de Siloé tem umas escadarias. Não sei como é que foi, o fato é que ele lavou os olhos e viu. Ali ele já começou a dar testemunho. Mas olha só o que aconteceu um pouco mais adiante. Verso 8. Seus vizinhos, que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas parece com ele. Mas ele dava testemunho dizendo, sou eu mesmo. O que mudou então naquele homem? Só porque ele abriu os olhos? A gente não sabe se ele era cego com os olhos fechados ou era cego com os olhos abertos. Nos dias de hoje a gente vê as pessoas usando, né? Caracteriza aqueles olhos, ou aqueles óculos escuros, a bengalinha. Então, será que mudou tanto o fato dele tirar, quem não tinha óculos, né? Mas o fato dele parar de andar tateando, muda tanto uma pessoa assim? Não. O que mudou foi seu semblante. Provavelmente. Aqui no verso 8, esse homem agora conseguiu voltar para casa. Esse homem conseguiu, quem sabe, arrumar o cabelo, vestir uma roupa. Um homem cego de nascença, quem é que cuidava dele? Quem é que dava banho para ele? Quem é que cozinhava? Quem é que cuidava? Quem é que levava ele até o ponto de esmola? Que era o ponto onde ele supostamente ganhava a vida com moedinhas. Mas agora ele foi para casa, gente. Agora ele viu sua família. Um pouco mais adiante você vai ver que ele tem pai e mãe. Ele tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Qual foi a reação desse homem quando ele abriu os olhos e viu a água pela primeira vez? Ele conhecia a textura, ele conhecia o cheiro, ele conhecia os sons, mas agora ele está vendo cores, agora ele vê as pessoas, agora ele consegue enxergar a sua própria mão, ele consegue enxergar seu corpo, ele vê as pessoas, os pássaros, o verde. Imaginou a alegria dessa pessoa ter uma vida completamente transformada, a ponto dos vizinhos não reconhecerem ele. Quem é esse? Parece ele. Não, era aquele homem que ficava aqui na boca do rio, que ficava ali no fim de linha. Nós tivemos uma situação dessa, não vou citar nomes, mas o Abraão e Marcos e Jorge devem conhecer. Nós tínhamos uma pessoa que ficava aqui à frente na nossa igreja, sentada na calçada. De vez em quando dava uns gritos. Os vizinhos passavam até de longe. Por muitas vezes a gente teve que ir lá conversar com ele. Eu fui muitas vezes. E ele frequentava uma igreja. Eu dizia para ele, meu irmão, volta para a casa do Senhor. E ele desapareceu da rua. Eu vi ele andando aqui de frente àquela escolinha de futebol com uma régua e um nível e um balde de pedreiro. Estava diferente. De fato a pessoa muda. Parou de beber.
Graças a Deus, está trabalhando. Marcão viu ele assentando pedra, né? Hã? Sentando pedra. Está trabalhando. Já muda. Há uma transformação. E ele próprio começou a dar testemunho dele mesmo. Sou eu. Sou eu. E aí, claro que os judeus, os fariseus, aquelas pessoas, quem curou? Quem é esse que está curando? Interrogaram ele, diz, eu não sei quem me curou. Ah, mas aquele homem é um pecador. Ele disse, se é pecador, eu não sei. O fato é que eu não via, e agora eu vejo. Não satisfeito com isso, chamaram os pais dele no tribunal ou na sinagoga. Esse não é seu filho? Ele não era cego? E é claro que havia toda uma pressão, porque se os pais confirmassem ou testemunhassem, seriam expulsos da sociedade. E os pais falaram, sim, é nosso filho. Como aquele agora ele vê? Não sei. Ele era cego. Pergunte a ele, ele tem mais de 40 anos. Ó, não é comigo não. Chamaram de novo ele. Quem é esse homem? E ele disse, não sei quem é. No final dessa história, irmãos, Jesus encontra ele. Jesus encontra ele e diz para ele, olha, não conte a ninguém. Ele disse, eu não sei quem é ele. Jesus encontra ele e disse para ele, olha, não peque mais, corrija a sua vida. E a partir dali, aquele homem nunca mais teve problema. Uma vida transformada, não apenas porque agora ele vê, mas que agora ele reconhece Jesus como aquele que cura. Jesus precisa encontrar essas pessoas. Se Jesus não está hoje, humanamente falando, na terra, é nós que precisamos levar o evangelho, dar as boas novas. É nós que precisamos contar essa história e dizer, olha, Jesus pode curar o cego, o mudo, o surdo. Jesus pode curar uma doença. Jesus pode tirar de você o peso do pecado. Essa boa notícia as pessoas precisam ouvir e ouvir de nós. Nós temos aqui uma terceira história que eu quero compartilhar com vocês, que é agora então daquele homem que vivia na sepultura, o Gadareno. Abra suas Bíblias para a gente acompanhar lá em Marcos capítulo 5, e nós vamos ler a história desse homem. Marcos capítulo 5. A vida daquela mulher sem futuro foi transformada. A samaritana agora se transformou numa missionária. A vida desse cego de nascença se transformou. Ele que não tinha futuro, agora tem futuro e esperança. E ele foi aquele que contava para todo mundo, porque a mudança era clara. Eu não via, agora vejo. Foi um homem chamado Jesus. Provavelmente na crucificação de Jesus e posterior à crucificação de Jesus, embora a Bíblia não diga, mas eu fico aqui imaginando comigo, como diz o ditado popular, pensando com meus botões, esse homem que foi curado por Jesus, depois viu a crucificação, ele provavelmente estava junto com aquela multidão, com os discípulos, ele fez parte, quem sabe, da igreja de Atos, logo no começo, em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, quando os vizinhos, a população, enfim, começou a ver o movimento daqueles homens com bons olhos e contribuíam, e o evangelho foi crescendo. Provavelmente é mais um que se juntou ao evangelho. Marcos capítulo 5, vamos ler então a história desse homem cego de nascença. Diz assim, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar da Galileia, e foram para a região dos Gerasenos. Essa região dos Gerasenos fica então depois do Jordão. Não está em território israelense, inclusive nos dias atuais. Ele está na região depois do Jordão, na região da Jordânia. Ele está, só para você poder se situar, ele está ali, literalmente no norte da Jordânia, onde inclusive teve ataque por parte dos sírios, né? Os mísseis por cima daquela região. A região dos Gerasenos é uma região muito grande,
é uma região montanhosa e que na época ficava vizinho a Decápolis. Decápolis, as 10 cidades gregas. Então, toda vez que você começar a ler e entender que depois do Jordão, sempre depois do Jordão, não é região dos judeus. Havia judeus, mas a cultura não era de judeu, era pagã e era grega. Por que eu estou já adiantando essa história? Porque nessa história nós vamos ter aqui uma manada de mais de 2.000 porcos. E aí você deve pensar, mas se judeu não gosta de porco, ou não poderia comer porco por causa da lei de Moisés, como é que tem porco nessa história? É porque ele está depois do Jordão, e a gente sabe que depois do Jordão não é território pertencente ao povo de Israel. Vamos lá. Então eles atravessaram o mar e foram para uma região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia pelos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e arrebentara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. De noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Pense na vida desse homem. A Bíblia não diz qual é o nome dele. O fato é que ele vivia numa região montanhosa, às margens do mar da Galileia. O texto está dizendo que quando Jesus atravessou da região de Israel para aquela região dos Gerasenos, de cara, ao desembarcar, parece que eu estou vendo a cena, Jesus passando ali a perna por cima do barco, ainda com o pé na água, e vem lá de cima esse homem aos gritos. Não se sabe a aparência dele, mas quem vive no meio do sepulcro, quem vive, né? Ele vivia como um animal, irmãos. Esse homem, então, tinha muitos, e nós vamos ler o texto aqui, ele tinha muitos espíritos. Quando o próprio Jesus conversou, os espíritos disseram, meu nome é Legião. Muitos espíritos. Esse homem era possesso. Vivia uma vida afastada da família, da sociedade, vivia num estado praticamente de animal, e um animal violento, nem correntes dava. Ninguém era suficientemente forte para deter. Isso acontece nos dias de hoje? Sim, acontece. Possessões, espíritos, demônios, quando toma uma pessoa, ela tem uma força literalmente sobrenatural. Não é ela. Muitos dizem brincando, olha, não está sozinho. E não está mesmo. Tem pessoas que são tomadas por espíritos e a polícia tem trabalho para segurar. Muito trabalho. Graças a Deus, nas forças policiais, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, nós temos servos do Senhor, homens que têm visão e que oram. E a mídia dá risada, ridiculariza, até os comandantes acabam até punindo esses policiais porque não bateram, não aplicaram spray de pimenta, não algemaram, mas oraram por eles. Você acha facilmente na internet, não aconselho, tá? Mas de vez em quando a gente vê pessoas sendo aí presas, e eu vi uma cena, comentei até com Abraão e Marcos, uma cena horrível, um homem então possesso, com os olhos esbugalhados, a polícia então tentando algemar, e esse homem, quer dizer, o espírito que estava possuindo esse homem dizia, mata ele, o espírito tentando matar aquele homem. E essa é uma realidade que nós, os batistas, precisamos ter em mente. Irmãos, o inimigo toma sim. O inimigo possui sim. A título de doutrina, quero alertar os irmãos. Sim, o espírito mau pode habitar e domina homens que não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, é impossível que Satanás entre. Já habita em nós um maior do que aquele que está no mundo. Em nós habita o Espírito Santo. Em um homem e uma mulher que entregou sua vida para Jesus e que o Espírito Santo fez morada, é impossível que o inimigo se aproxime e possessa. Ele pode nos oprimir, pode falar, soprar nossos ouvidos, nos dominar jamais. Amém, irmãos? Amém.
não tem força para conosco. E aí a gente brinca e vai dizer aquela frase popular: vá-te reto, você não tem lugar para cá. E nós vamos ver isso na prática. Vamos acompanhar aqui então a leitura. Verso 6, olha a sua Bíblia. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Até o inimigo reconhece Jesus. É naturalmente que reconhece. De longe ele gritou: o que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus, por Deus, que não nos atormente. Irmãos, nós, os crentes, precisamos entender, como mais uma vez eu repeti, Atos capítulo 1, verso 8, todo poder me foi dado, disse Jesus, toda a autoridade sobre os céus e a terra. Vocês têm autoridade, quem está mandando sou eu. Ou seja, cada crente tem a autoridade dos céus de pregar. Os espíritos é que corram. Nós estamos chegando com uma luz. É como se chegasse com um grande farol, um grande refletor. Não dá para ele olhar para nós. É a própria luz de Deus que está em cada um de nós focado. O inimigo não consegue, fica cego. Ele que corra. Não é nós que devemos nos esconder. Não, eu não vou. Nada disso. O Senhor disse: o poder me foi dado, eu estou dando para vocês. Vão, é eu que estou garantindo. Aqueles espíritos começaram a implorar por Deus. É estranho isso, né? Mas o próprio diabo, né, e seus anjos, eles temem e tremem na presença de Deus. Ele reconheceu Jesus: eu sei que você é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Viestes antes do tempo para me atormentar. Por quê? Porque o diabo e seus anjos são derrotados. Eles sabem o destino deles. Assim como antes aquela mulher samaritana não tinha futuro, assim como aquele cego que não conhecia Jesus não tinha futuro, assim esse homem também não tinha futuro. Mas quando Jesus chegou na vida dessas pessoas, a coisa foi mudando. Uma era uma questão moral, social, que era da mulher samaritana. O outro era uma questão física, também de pecado, é verdade, porque eram pecadores. Mas aqui é uma questão espiritual. Moral, física, espiritual. Tudo que nos atinge nos dias de hoje. Verso 9, olha a sua Bíblia. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. É em cima desse texto que muitas denominações insistem em fazer entrevista e dar palco e dar microfone para espíritos. Qual é o seu nome? Nós não temos que conversar com espíritos. Não temos que entrevistar. O que você quer fazer com ele? É claro que você dá o microfone e vai falar. Não existe isso, irmãos. Ah, mas Jesus falou. Sim, Jesus disse. Você não vai achar nenhum mandamento para que você entreviste espíritos. Jesus fez para que nós soubéssemos essa história. Senão nós não saberíamos. Se Jesus não pergunta, não dá para escrever. Aqui Jesus pergunta, ele diz: nós somos legiões. E aqueles espíritos insistiam muito para que Jesus então não expulsasse. O inimigo, irmãos, anda de redor, vendo quem está fraco espiritualmente, para tentar oprimir. E aqueles que não têm o Espírito Santo, ele vai literalmente fazer morada. Irmãos, não é difícil você ver pessoas usadas pelo diabo. Usadas, literalmente usadas. Às vezes a nossa visão é tão limitada que a gente acha que para alguém ser usado pelo inimigo precisa estar falando com uma voz diferente e precisa estar tudo contorcido com as mãos para trás. Não necessariamente. Às vezes a pessoa não está manifestada, mas ela está ali habitada, usada por Satanás. É aquela pessoa que vem perturbar a sua vida, aquela pessoa que vem trazendo uma confusão na sua vida. Pode saber, o inimigo não pode lhe atingir. Ele vai atingir os seus. Vou repetir, o inimigo não pode entrar na sua vida, ele não pode te possuir, mas ele vai, irmãos, tentar bagunçar a sua família, a sua saúde, os seus, a quem você ama. Sempre é a estratégia dele.
Naturalmente, porque o diabo não pode com Deus. Pode? Não, claro que não. Apocalipse vai dizer que na grande batalha entre Deus e o mal, Deus e o diabo, Deus e Satanás, sabe como é que será essa luta? Não vai ser uma luta como nós assistimos no cinema, que eu gostava muito de assistir, aquele filme Rocky Balboa, né? Quem é do meu tempo lembra desse filme. E que o ator, né, o Sylvester Stallone, ele apanhava feito mala velha, só para no final, não sei como, ele achava força e com um único golpe derrubava o adversário. E a gente vibrava, apanhava e no final, com a cara toda quebrada, num único golpe o adversário caía. Ó, a gente acha que o grande confronto entre Deus e Satanás... Não, irmãos. Você sabe como é que Deus, a pessoa de Jesus, vai derrubar Satanás? Assim, ó. Puxa, tem força nenhuma, tem nada, mas ele não pode com Deus, então ele pega os seus. Nós, filhos amados, criação de Deus, ele não pode, e assim o diabo faz com a gente. Quando ele não pode com você, abre o seu olho, cuide da sua família, ore pelos seus filhos, cuide daqueles que você ama. Ele vai tentar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, a sua finança. Ele vai tentar para entristecer você, para você desistir, para você não fazer missões, para você não avançar. Como é que eu derroto, irmãos? A gente aprende isso na prática. Na estratégia militar é assim que faz. Como é que eu consigo diminuir o potencial de um pelotão inimigo? Eu monto minas antipessoal. E essas minas antipessoal não vai matar o meu inimigo, vai apenas explodir, destruindo a parte inferior dos membros. Ou seja, o soldado atingido não vai morrer, mas vai ficar sem uma perna. Agora ele vai mancar, agora ele vai sangrar. E todos os exércitos, com exceção da Rússia, não deixa ninguém para trás. Vai ter que carregar o soldado. Enquanto carrega o soldado, já não pode batalhar. Se eu estou carregando um outro homem ferido, é um homem a menos do combate. Eles ficam mais lentos, ficam mais vulneráveis. Então é muito fácil. Qual é a estratégia militar? Eu não vou matar, porque se eu atinjo um pelotão e esse pelotão percebe que 5, 6 homens estão mortos, vamos avançar. E estimula ainda muito mais a vingar os meus amigos. Quando eu mato alguns homens daquele pelotão, os homens que ficaram vivos ficam com mais raiva, com mais vontade de batalhar. Então qual é a estratégia militar? Eu não mato meus inimigos, eu apenas firo eles. Eu deixo eles mais lentos, para que eles fiquem com compaixão, para que eles desistam. O inimigo faz isso. É uma realidade, irmãos. Nós temos que abrir nossos olhos para isso. O inimigo vai tentar de tudo para que você não faça missões, para que você não fale do amor de Deus. Há muitos relatos de pessoas dizendo, pastor, cada vez que eu estou firme na igreja, cada vez que eu assumo uma responsabilidade, cada vez que eu sou... a coisa fica difícil. É claro, esse é um bom sinal. Se o inimigo não mexe com você, você não é importante na obra de Deus. Resista, blinde sua família, blinde o seu coração, ore, jejue, se santifique, para que Satanás veja você e corra de você. Às vezes a gente fica olhando na construção civil e pensando, veja uma infiltração, a questão da água. A água vai sempre infiltrar onde há brechas, onde há menor resistência, aonde não está isolado. A água vai se infiltrar, no primeiro momento não vai vazar, e ela vai infiltrando, primeira gotinha e lá começa o vazamento. Aonde é que está vazando? Aonde que está trincado? Aonde que está frágil na sua vida? Verso 12, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entramos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram naqueles porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção então ao mar, e nele se afogou. Verso 14, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos à cidade
e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Verso 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Agora, amém, irmãos? Amém. Aquele homem agora está lúcido, aquele homem está conversando, e aquele povo chegou para ver, porque contaram, olha, um homem se aproximou, o endemoniado veio para agredir Jesus, alguma coisa aconteceu, e simplesmente os porcos, os 2.000 porcos que a gente estava cuidando, ficaram doidos e se jogaram. Corre para avisar os donos, que quem cuidava dos porcos? Funcionários. Foram até as cidades, olha, ó, chefe, desembarcou ali 12 homens ali, começaram a conversar com aquele maluco que morava entre os sepulcros. Você lembra aquele cara perigoso que a gente fica longe dele? Sim, eu conheço. Começaram a conversar do nada os porcos, porque essa eu estou contando a visão dos cuidadores ali. Claro que isso é o que eu imagino, não está naturalmente aqui no texto. Essa informação. E quando aqueles homens, parte da cidade, vieram ver o que aconteceu, gente, 2.000 porcos. Não dá um bom churrasco, Big? 2.000 porcos, pense. Imagina o tamanho do prejuízo. Aquele povo teve um prejuízo imenso. E ficaram com medo. Verso 16, os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Verso 17, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Só deu prejuízo para nós. Sim, o evangelho causa prejuízo no mundo. Amém? O nosso Deus, quando entra na vida de pessoas, transforma, libertando. Lembra daquela mulher lá em Atos, quando Paulo pregava e aquela mulher então falava, esses homens falam da parte do Senhor. E quando Paulo expulsa dela também um espírito, os homens daquela cidade começaram a ter prejuízo, porque afinal de contas não podiam mais vender estátuas e imagens. Quando nós chegamos num lugar, os bares, os prostíbulos, os pontos de droga vão fechar. O evangelho traz prejuízo ao mundo. É uma vida menos no inferno. É uma alma menos que vai ficar no inferno. Nós estamos tirando, irmãos. Nós somos usados por Deus para tirar essas pessoas do pecado. O que bebia não bebe mais. O que roubava não. Paulo diz que tudo se fez novo. Há uma mudança. Há uma transformação. Eles suplicaram, sai do nosso território. Verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E olha o que Jesus disse para ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, vá para sua família e anuncie tudo que o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia por você. E aquele homem foi e começou a fazer o quê? A evangelizar. Isso aconteceu com o cego, isso aconteceu com a mulher samaritana, isso aconteceu com... E com nós, não está acontecendo? Por que Jesus nos salvou? Por que Jesus transformou nossa vida? Por que nós, agora que vemos, agora que Jesus curou de nós o nosso pecado moral, Jesus tirou de nós qualquer possessão, nós temos a obrigação, irmãos, de proclamar o evangelho. Aquele homem, então, agora começou a anunciar a palavra de Deus em Decápolis, quando Jesus tinha feito por ele. Decápolis, como eu disse, são as 10 cidades gregas. Jesus começou a fazer discípulos além de Jerusalém. Ele próprio disse, comecem em Jerusalém, vão para a Judeia, vão para Samaria e vão para todos os confins. Ele mesmo deu exemplo. Ele foi em Samaria. Lembra que eu tenho dito que Jesus prega o que faz e faz o que prega? Assim não deve ser nossa conduta? Você, irmão e irmã, tudo que sai da sua boca tem que ser visto na prática. Não adianta dizer, seja um bom pai, se você não é um bom pai. Não adianta dizer, tenha amor pelo próximo, se você não tem amor pelo próximo. Porque da boca, a oratória, um bom discurso é bom, mas tem que ser na prática. Quando Jesus disse, olha, andem por Jerusalém, andem na Judéia, vão para Samaria e vão até os confins. Foi o que Jesus fez. E esse homem agora resgatado por Jesus, esse que estava perdido, não tinha futuro. Esse homem então agora curado, ele volta primeiro para a família
Ele anuncia, imagine a alegria da família. São 3 histórias diferentes, mas que se unem num só propósito. Testemunha. Missões se faz também com testemunha. Aquela mulher que já tinha 5 maridos e agora teve aquele. O casamento dela provavelmente mudou. A vida dela em comunidade, ela agora consegue conviver. A vida dela foi transformada. Claro que a Bíblia não diz isso, mas a gente sabe que lá na frente os samaritanos tiveram então uma conversão em massa, a ponto de João ter que ir para lá. E oraram e o Espírito Santo desceu naquele lugar por causa daquela mulher. O cego teve uma transformação física e ele deu testemunho o tempo todo enquanto viveu ali. E esse homem endemoniado volta para casa. Já imaginou quando aquele homem chega em casa, na região onde ele morava, a esposa de longe viu, estou aqui imaginando, né, irmãos? Os filhos, aquele homem, né? E olham que ele está transformado. Provavelmente foi muito bem recebido, provavelmente teve uma grande festa e ele falava o tempo todo como Jesus libertou ele. E o próprio texto diz que ele foi para a região dos Decápolis, 10 cidades gregas. E ele ali começou a fazer missões naquela região. Se esses homens que foram tocados por Jesus, que foram alcançados por Jesus, depois da sua conversão, depois que foram libertos do pecado, começaram a fazer missões, começaram a dar testemunho, principalmente com a sua vida, e nós, irmãos, vamos continuar. Eu quero com isso animar a igreja e ao mesmo tempo pedir que cada um olhe para a sua vida, olhe para a sua conduta, corrija aquilo que precisa ser corrigido. Não deixe brechas para que o inimigo use isso contra você, para que isso não atrapalhe inclusive o seu ministério, para que ninguém diga, você está falando de Jesus, mas olha a tua vida. Conserte sua vida e começa a testemunhar, começa a falar do amor de Jesus. Os campos estão prontos, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós podemos já sentir a pressão do mundo, através das leis, através da sociedade, através da violência. Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas eu sinto que Jesus está muito, muito próximo. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos pouco tempo. A colheita é grande, são poucos trabalhadores, os campos estão prontos, vamos anunciar, vamos discipular. De manhã eu disse que a boa estratégia, nos anos 80, era reunir um grande número de pessoas e falar para a multidão. Então se pregava e se convertia no atacado. Hoje, se você puder fazer isso, ótimo, mas você pode fazer isso, irmãos, no varejo. Você pode escolher, começando por Jerusalém, comece pela sua família, pelos seus filhos, esposa, parentes. Você pode um pouquinho adiante ir para a sua escola, seu trabalho e expanda. Então, nós temos a obrigação de testemunhar. Se você, como disse o pastor Marcelo Freitas, e eu tenho dito isso sempre, se você não tem, quem sabe, um esboço, se você não sabe preparar, se você não se testemunha com a sua vida. Eu era assim, agora estou assim. Só que esse tipo de pregação é muito pior, né? Porque você tem que ser carta viva, a tua vida tem que estar impecável. Então, nessa noite eu quero que você ore, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, me purifique. Senhor, prepare a minha vida. Prepara para que eu sirva, Senhor, como uma carta viva, para que as pessoas olhem para mim e que elas sintam a vontade de também seguir esse Jesus. Quando você contar a tua história, o que você era e o que você é, as pessoas têm que dizer, poxa, que diferença, eu nem imaginava que era assim. Eu também estou precisando de uma mudança. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteve com essa mulher samaritana, que nós nem sabemos o nome, mas nós sabemos que esse encontro mudou a vida dela e mudou a vida dos samaritanos. Senhor, o Senhor esteve com aquele homem cego, que não podia ver, era rejeitado, vivia de migalhas, dependia da piedade dos outros, não tinha futuro. O Senhor deu futuro, deu esperança e tornou ele um discípulo, e ele foi discipular, e ele foi testemunhar, e ele falou a sua família, a ponto dos vizinhos ficarem impressionados.
o Senhor teve aquele encontro com aquele homem que ninguém podia chegar perto, violento, vivia como um animal, se alimentando, quem sabe, de restos humanos, vivia se cortando, tentando contra a sua própria vida. E quando o Senhor teve um encontro com ele, o Senhor libertou ele. O Senhor deu uma nova chance àquele homem. Senhor, ele teve agora a oportunidade de viver de novo em família. Senhor, ele se colocou à disposição. Quando o Senhor estava entrando no barco, ele queria seguir o Senhor. Ele queria também ser um discípulo e o Senhor o comissionou. O Senhor disse, não vai comigo. Você vai ficar aqui e vai falar com a sua família, vai contar para ele como você foi alcançado e como Deus teve misericórdia da sua vida. Você vai pregar, você vai anunciar o evangelho aonde você está. Deus, nós estamos aqui, nós não podemos, quem sabe, ir para outros países. Nós não podemos, quem sabe, viajar, ir para longe. Mas nós estamos aqui à disposição do Senhor e com a nossa vida, com o nosso testemunho, queremos impactar a nossa comunidade. Queremos que nossos vizinhos, esposa, marido, filhos, parentes olhem para nós e dizem como está mudado, como está diferente. Aquele que bebia não bebe mais, não aceita mais convite de amigos, não usa droga. Não olha a pornografia, não se envolve em fofoca, não se envolve em nada que desagrada a Deus. As pessoas vão notar e vão dizer, está diferente. Olha como está diferente. Esse evangelho, essa igreja onde esse homem, essa mulher está indo, ela é diferente, eles pregam a verdade. Deus nos ajude a dar testemunho, Senhor. Nós queremos, ó Deus, através das nossas vidas, não por nosso merecimento, mas nós queremos, ó Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Nos ajude, ó Deus, a testemunhar, nos ajude a ter coragem, nos ajude, ó Deus, a propagar a palavra e as boas novas. Assim nós pedimos, ó Deus, que o Senhor corrija as nossas falhas e nos ajude a ter coragem de mudar, a de aceitar os nossos erros e mudar. Reconhecer os nossos erros e mudar. Nos permita, Deus, ser transformado pela sua palavra. Eu quero agora, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor alcance a vida de Josi, ó Deus. Eu não conheço essa moça, eu não sei o que é que se passa por ela, mas o Senhor é poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, visita Josi neste momento, Senhor. Liberte ela, Senhor, se for possessão. Liberte, Senhor, se for algo psicológico. Tire ela, Senhor, desse desejo de tirar a sua própria vida. Assim como o Senhor fez com aquele gadareno, faça com Josi, ó Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Ajude, ó Deus, a todos aqueles que estão tentando andar no seu caminho e o diabo tem tentado tirar, desviar. Blinde, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, porque Satanás não ache nenhuma brecha. Que ele corra de nós como correu do Senhor. Para que ele não tenha, Senhor, nenhuma força contra nós. Abençoe a sua igreja, abençoe, Senhor, as lideranças, abençoe as famílias aqui dessa igreja. Abençoe nossos filhos, ó Deus. Abençoe aqueles que estão nos visitando nessa noite, ó Deus. Aqueles que estão nos assistindo, o seu poder, a sua mão potente e poderosa alcance a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Nós vamos louvar ao Senhor. Temos cantina? Temos cantina. Depois do louvor, passa na cantina, nos ajude, irmãos. Nós precisamos da sua ajuda para o campo missionário. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe você que está nos assistindo. Nos encontraremos, se assim Deus permitir, na quarta-feira.